Oi, pessoal. Então a gente faz um planejamento. Aí vem um vendaval, o vendaval acaba trazendo tempestade, a tempestade acaba derrubando a eletricidade, sem eletricidade a gente acaba ficando sem comunicação. E o que acaba acontecendo então é que tudo aquilo que a gente estava pensando, a gente estava planejando em fazer, acaba fugindo do nosso controle. E então nós somos obrigados a lidar com esse sentimento que nos torna preocupados, nos torna raivosos, nos torna agressivos. É uma insegurança externa que acaba fazendo aflorar todas as nossas sombras. Plutão gosta de controle, Aquário não aceita o controle. Aquário é forrate, o ar, o ideal, a utopia. Plutão é Kundalini, o fogo que destrói, porém ilumina. Mas é só através da interação entre essas duas forças que algo novo se realiza. Parece que eu estou falando da minha vida, mas na verdade estou falando também a respeito da entrada de Plutão em Aquário, já que tudo aquilo que acaba acontecendo no céu acaba se refletindo nas nossas vidas aqui no nosso plano mais imediato. E essa entrada acabou acontecendo justamente no último dia 20, e logo na sequência disso, no dia 25, nós tivemos uma lua cheia em Leão, trazendo mais combustível ainda para esse evento. As luas cheias são sempre luas de transborde. Existe um aflorar de conteúdos. É uma lua de eliminação, como se diz. Na lua nova, a gente planta a semente, na lua cheia é o período da florada. Ou conforme a gente vê na relação à circulação da seiva nas plantas, na lua nova a seiva está na raiz, ou seja, ela está interiorizada, e na lua cheia, então, as folhas estão repletas dessa seiva. Ou seja, tudo aquilo que foi elaborado, então, nos planos interiores, nos planos ocultos, nos planos subconscientes, acaba aflorando nesse período. E essa eliminação, então, ela vai acontecer de várias maneiras. A gente pode ter conteúdos emocionais, questões do passado que precisam ser revisadas, ou até mesmo algum sintoma físico que irrita, que coça, que queima. Já que a Lua está num signo de fogo, tudo isso então colaborando para que a gente acabe ficando cada vez mais inquieto, cada vez mais irritado. Plutão em Aquário vai exacerbar tudo aquilo que está relacionado a este signo. A eletricidade, as telecomunicações, as redes sociais, os grupos de todos os tipos, as seitas esotéricas, os colégios iniciáticos, nossos sonhos do amanhã em relação ao mundo melhor. Mas Plutão é extremo, expõe as entranhas, age como a erupção de um vulcão. Então estejamos preparados para lidar com todas as frustrações ou todas as verdades ocultas, muitas vezes indesejáveis, que surjam nesse período, já que Plutão é um planeta de tudo ou nada. No meu entender, todos aqueles sonhos relativos à nova era, ao avatar e coisas do gênero, passarão por uma profunda revisão e iremos nos sentir cada vez mais inseguros perante o futuro, como aliás já estamos. Aliás, Plutão vem para isso. Ele vem para nos sacudir nesse sentido. No tocante à geração que nasceu com Plutão em Escorpião, o que acaba acontecendo é que, no meu entender, provavelmente essa geração vai passar pelo seu primeiro grande momento de crise e profunda revisão de valores. Já que Plutão em Aquário estará fazendo quadratura com o Plutão natal dessas pessoas no signo de Escorpião. E lembrando que essa geração agora que está praticamente no comando da nossa sociedade. E haverão grandes fatores que concorrerão para que toda essa tensão, toda essa revisão aconteça, mas a grande questão é que essa geração é uma geração de tudo ou nada, e quanto maior for a recusa em rever os seus valores, maiores deverão ser os estímulos que ocorrem do lado de fora, até que eles percebam finalmente que não estão no controle de nada. Ou seja, isso daí acaba dando assim uma queda de braço bastante forte
entre a determinação das pessoas, aquilo que elas imaginam, aquilo que elas sonham, as questões egóicas de cada um e os desígnios daquilo que realmente deve ser, daquilo que realmente deve acontecer. O que acaba concorrendo para que haja muitas frustrações, muitas inquietações, decepções e coisas desse tipo. Daí o grande volume de pessoas que acabam procurando a gente nos atendimentos e que se sentem perdidas, desamparadas, sem saber para onde caminhar. Diante de tudo isso, então, a gente pode prever tempos bastante tumultuados, não só nas nossas vidas pessoais, mas também em relação ao nosso país, ao nosso continente, em relação a todo o planeta. Não dá para a gente falar em Aquário sem olhar para o signo onde o regente de Aquário se encontra, já que as relações entre o signo e o seu regente funcionam da seguinte maneira. Imaginemos então que o nosso signo é a nossa casa e nós somos o regente desse signo. Quando nós estamos na nossa casa, nós determinamos as regras, a decoração, aquilo que nós fazemos, os costumes, o que nós comemos, as pessoas que nós recebemos ou não e coisas desse tipo. Porém, quando a gente vai para a casa de uma outra pessoa, o que acaba acontecendo, então, nós ficamos presos, ficamos restritos às regras da casa dessa outra pessoa ou desse outro país. E por mais que essa pessoa seja nossa amiga, na verdade nós nunca estaremos ali do mesmo modo e com a mesma liberdade como estaríamos na nossa casa. Assim sendo, então, quando a gente vai olhar Urano em Touro, e a gente vai perceber então que Aquário, de uma certa maneira, acaba recebendo as influências desse signo, que por sua vez é um signo de terra. Então as questões taurinas serão provavelmente os gatilhos pelos quais seremos desafiados inicialmente. A questão financeira, o meio ambiente, a questão planetária, tudo aquilo que é básico para a nossa sobrevivência, o nosso alimento, o nosso prazer, a sensação de segurança. Tudo isso, de uma certa maneira, sendo agitado pelo rebelde e imprevisível Urano, que aliás retorna ao seu movimento direto ainda este mês, acelerando mais ainda essa questão. Mas como os desafios uranianos eles são sempre imprevisíveis, volto a dizer, a gente aprende através do imprevisível, então não existe fórmula mágica para que a gente possa entender de que maneira essas questões elas vão acabar se manifestando na sociedade, no nosso dia a dia e também no tocante às nossas questões interiores. Dentro de tudo isso, o que então nos resta fazer é aguardar os acontecimentos. É procurar não projetar expectativas, procurar não se envolver com essas previsões fatídicas e fantasiosas que correm nas redes sociais, que correm nos grupos, não deixar nos envolver com essas questões fantasiosas que prometem salvação, que prometem poder, que prometem alguma forma de vantagem sobre tudo isso, para que a gente, de uma certa maneira, acabe escapando desse projeto profundo de revisão que essa questão está nos pedindo. E então, nos resta olhar para dentro e acreditar que tudo isso faz parte do grande processo evolutivo, cuja meta final é o crescimento, o progresso e a evolução de cada um. No meu entender, esse momento acaba sendo um momento onde a questão do autoconhecimento acaba sendo fundamental para que a gente consiga, através dele, nos guiar por esses mares revoltos que nos aguardam. Para isso, então, resta-nos observar tanto dentro como fora e entender como que aquilo que acontece do lado de fora interfere do lado de dentro de cada um de nós, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas reações mais instintivas perante o mundo externo. E aí, então, é nesse olhar para dentro que acaba acontecendo realmente aquilo que nós chamamos autoconhecimento. Eu acho curioso a gente ver em vídeos a pessoa falando tal coisa é autoconhecimento, tal conhecimento é a salvação e coisas desse tipo,
quando na verdade o autoconhecimento é alguma coisa que depende apenas de cada um de nós. A gente não vai encontrar nada do lado de fora que nos traga isso, já que o autoconhecimento ele vem obrigatoriamente das conclusões que a gente tira através da maneira como nós nos vemos, da maneira como nós nos observamos, do modo como a gente tenta colocar em prática tudo aquilo que a gente quer mudar e que muitas vezes não percebe, e a gente então vai observar as consequências de tudo isso. Ou seja, é como se fosse um grande laboratório onde a gente se coloca a serviço daquilo que a gente acredita, para que no final aprendamos cada vez mais com nós mesmos. Não é um processo então que vem de fora para dentro, dizendo faça isso, faça aquilo e etc. Mas sim um processo que parte de dentro para fora. O autoconhecimento é algo que desabrocha. E como tudo que desabrocha, na verdade acaba sendo uma manifestação kundalínica, podemos então dizer que ele acaba sendo a conclusão, a consciência resultante de todo esse conflito, de toda essa luta interior, do embate com os nossos fantasmas, com os nossos medos e com as nossas sombras. Mas a gente sempre precisa lembrar que esse trabalho deve ser realizado de modo isento, sem julgamentos do nosso ego, sem que a gente tente impor alguma coisa a nós mesmos. Porque todas as vezes que nós tentamos nos impor algo à força, o que acaba acontecendo é que ocorre um conflito bastante grande entre as duas polaridades relacionadas a esta força. Um ideal não deve ser imposto, um ideal deve ser conquistado. Talvez esse exemplo ele seja bastante rico na relação que se estabelece entre Forrati e Kundalini, e a gente percebe como isso, a grosso modo, vem acontecendo à nossa volta, onde tudo, de uma certa maneira, parece que tende à imposição. E aquela ideia inicial que a gente tinha de liberdade relacionada a Aquário, acaba ficando cada vez mais complicada de se adquirir e cada vez mais difícil até de se conquistar. E no final das contas, acabou se confundindo liberdade com libertinagem. E aí então é que a porca torce o rabo. Ficar isento e apenas nos observando dentro de tudo isso, embora possa parecer omissão, exige um controle interior muito, muito grande. Exige uma maturidade emocional igualmente grande. E é o que eu acredito que seja algo fundamental que nós teremos que desenvolver para que possamos realizar essa transição. É difícil? Sim, é muito difícil. Mas é isso mesmo que o desafio de Plutão acaba nos impondo neste momento. Mas teremos os próximos 20 anos para nos adaptarmos a isso. Em termos ocultos, Plutão em Aquário pode muito bem representar a vinda do cavaleiro Aquidorge, que é aquele encarregado de remover as ervas daninhas que se opõem ou que impedem para que o novo jardim do Éden possa surgir numa nova terra renovada. Em todos os mitos, depois das catástrofes, sempre surge uma nova terra. E com essa nova terra, novas esperanças, novas metas e novos sonhos. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.